Opa, pessoal, lê aqui e dessa vez eu vou querer falar sobre o novo filme do Superman. Finalmente consegui reassistir esse filme. Caso você não saiba, ao meu nível atual, só consigo fazer uma boa crítica, uma boa análise ou um vídeo vendo o filme 2 vezes. E pela segunda vez eu confirmei o que eu já tinha assistido. Primeiro, eu vou direto no que 90% das pessoas querem ouvir. Aí você ouve e se quiser pode sair embora, porque aí depois eu vou argumentar sobre esses pontos aqui. Porque, por incrível que pareça, esses pontos, mesmo que eu não queria, eles foram, junto com a minha percepção desse filme. Primeiramente, vamos direto caricatural. Esse filme do Superman é bom? É bom. Esse filme do Superman, ele é diferente? Que tipo de diferente? Sumariamente, um pouquinho diferente? Sim. Esse filme é um bom filme do James Gunn? Sim. É o melhor filme do James Gunn? Não. O James Gunn, ele errou ou fez... Não. O James Gunn, ele como diretor, ele trouxe os maneirismos que ele sempre traz em todos os filmes? Sim. Isso é um problema? Não. Porque não é um problema. Todo diretor tem aquela característica viçante. O problema do Zack Snyder, desculpe, não é que ele coloca slow motion em tudo. Slow motion é legal. É uma característica dele. O problema é quando ele vira uma auto-característica. Então, dado a média dos filmes do James Gunn, o Superman, esse novo Superman é tipo um bom, médio filme dele. Não é, né, o que eu acho o melhor filme, que o melhor usa, vamos dizer, a temática dele. Vamos pensar, quando você vai pegar um álbum de um cantor, aquele álbum daquele cantor tem um tema, tem uma história, muitas vezes a ser contado, certo? Diretores com as suas filmografias são assim. Às vezes a gente não vê isso com diretores mais de blockbusters, mais comerciais, onde você vê certas características, é só um maneirismo do diretor, não é a característica dele. Mas claro que James Gunn, Zack Snyder, eles não são, oh meu Deus, aqueles diretores super autorais. Não é isso que eu tô falando. Mas não tem nenhum problema mesmo nisso. Você pode falar, cansei, de novo James Gunn colocando família, grupo desestruturado, de novo. Mas não é esse realmente o problema. E não é esse, sem a menor dúvida, que é o problema desse filme do Superman, que eu já vou falar um pouquinho sobre ele. Então, não é um filme ruim do James Gunn, mas também não é, oh meu Deus, oh, que filme maravilhoso. Outro pontinho, vamos lá. Esse é o melhor filme do Superman dos últimos 25 anos, para pegar o Superman Retorno. Que se você me acompanha no canal de cortes, sabe que eu não gosto desse filme, mas eu já vou falar um pouquinho sobre ele. Ele é o melhor filme do Superman que nós já tivemos nos últimos 25 anos no quesito live action. Ele é a melhor obra longa-metragem do Superman? Não. Ele é a melhor adaptação do Superman? Não. Por incrível que pareça. Ele é o melhor... Não, também não. Não. Ele é um bom filme do Superman. Agora vamos de novo. Ele é muito melhor que o Homem de Aço? Não. Não é muito melhor que o Homem de Aço. Então ele é muito melhor que o Superman Retorno? Não. Na verdade, olha o que eu vou falar. Homem de Aço é mais filme, tem mais estrutura de filme, tem mais sequências narrativas, decupagem e timer de filme do que esse novo filme do Superman. Na verdade, esse filme, novo filme do Superman, ele é o melhor e o pior de uma fusão do Superman Retorno e do Homem de Aço. Porque ele não é longe da essência do que deveria ser o personagem, o Superman, como é o filme do Homem de Aço. Ele não é uma releitura 100% do personagem, mas ele também não é uma adaptação fiel do que deveria ser o personagem. Ele ainda é uma releitura fiel. Então, se você pegar em adaptação, dependendo da sua régua moral com o personagem, que eu não sou mega fã do Superman, mas eu gosto do personagem, Homem de Aço e Clark Kent do desse novo Superman, sinceramente, não são tão diferentes na sua adaptação. Eles quebram algumas coisinhas que são essência do personagem e vão para uma análise, porque pelo menos o Zack Snyder, ele colocou Homem de Aço, não colocou Superman, já é pra você ver diferente. Desde o primeiro segundo que aparece o Zack Snyder, ele reconstrói, ele cria a mítica, cria o Messias e quebra esse Messias, que é literal, elevar o Superman a um deus, mostrar que isso não é bom e depois quebrar esse deus. Então é a queda de um deus, basicamente, o Homem de Aço, dá pra você pegar mais ou menos que é isso que ele dá. Então a quebra de um mito. Já esse Superman, ele é uma maturação e uma hiperinterpretação específica de um arco específico do Superman, de uma possível interpretação do Superman. Então não são adaptações, eles estão realmente nesse daí que não é, oh meu Deus, 100% fiel.
né? Então, se você for por essa análise de fidelidade, de essência, de respeitar a simbologia do personagem, ambos vão para uma nova vertente, aí vai do que você valora ou do que o filme melhor soube compor. E para mim, o novo Superman soube compor melhor essa nova modernização, essa nova interpretação. Tô falando em paráfrases para você que não assistiu, porque depois eu vou pra parte com spoiler. E a gente vai pro Superman O Retorno. Um dos meus problemas com esse filme é que eu sinto muito esse filme, que eu peguei o filme pela metade. Que eu tô no filme 2, não no filme 1. Claro que o Superman Retorno tem toda aquela mítica, mas é aquela sensação que mesmo que eu entendi a história, mas eu ainda não adentrei na história, eu sinto que falta algo, eu sinto coisas para me conectar, eu sinto um intruso nessa história, que eu ainda vou ter que entrar nessa história. É basicamente porque ele é um filme sem origem, que precisaria de uma origem, mas faz meios para burlar essa origem, que eu preferiria, em vez de você burlar a origem, por que você não conta a origem? Porque ninguém aguenta mais a origem, ninguém vai nada, tudo bem. Cada um vai com o seu cada qual. Mas ainda assim, se cria-se. Eu ainda não faço parte desse mundo. No caso do Superman, O Retorno, ele não desenvolve a mítica do mundo. O mundo não é um personagem, os personagens não são os personagens. Ele parte mais de uma referência do Reeves, desse soft reboot. Já esse Superman, ele coloca uma mítica no mundo. Ele coloca a característica dos humanos, de como ele anda, do mundo, da tecnologia, de que esse é um Superman que já tá há um tempinho, mas mesmo ele estando há um tempinho agindo como Superman, ele ainda não tá 100% maduro, o que pode ser bom para uns, o que pode ser ruim para outros, e ele não luta tão bem, por ele não tá tão bem, então você parte para esses pontinhos. Tá vendo qual é o ponto? De universo semi-pronto. Isso não é ruim, mas também tem as suas características que eu acabo não gostando. Então, eu achei muito irônico que esse novo Superman tem erros e acertos desses dois filmes, dos dois filmes anteriores, e eu gostei mais especificamente desse Superman, nessa análise sucinta, tá? Espero que eu tenha conseguido deixar mais claro possível nesses dois pontos. Eu ainda prefiro ele do que o Homem de Aço e o Superman Retorno, mas por ele ter também, porque o que pra mim não me agrada, esses erros desses dois filmes, eles não estão tão distantes. Se eu fosse colocar em numeral, esse novo Superman seria 8, o Homem de Aço seria 7 ou 7,5 e o Superman Retorno seria 7. Olha, muito próximo, porque eu consigo ver, mesmo que eu não goste da visão do Snyder, lá é um filme interessante, ele cria a mítica. Tem as suas coisinhas que eu não gosto, por isso 7,5. O Superman Retorno, ao contrário, acho que o melhor filme como mídia visual, o melhor desses filmes é o Superman Retorno. Uma mítica, um roteiro mais gostosinho, mais redondo é do Superman Retorno. A trabalhem, a riqueza visual é do Superman Retorno, mas o começo dele, a mítica elaborada, a drama meio intercalada, porque os facilitadores empáticos e narrativos que o filme coloca, é uma semi-continuação do Reeves, mas não é, você não sente esse ponto. Vocês dois, desculpem. Então, eu entendo, mas eu não sinto, eu já falei isso, então vou falar aqui de novo do filme do Superman O Retorno, mas eu ainda continuo achando ele um filme basicamente chato, mesmo que eu entenda o apelo e a simbologia que esse filme tem. Então, são bons filmes do Superman, com seus errinhos e seus acertos. Ok, Lê? Então, esse novo filme do Superman, ele é quadrinho? Eu vi muita gente falando isso daí, e nem por um caramba. Esse novo Superman não é quadrinho. Esse Superman, ele é apenas um pouco mais lúdico. Ele é mais lúdico, não mais quadrinho. Ele não pega a estética de quadrinho, a lógica de quadrinho, ele não abraça, ele coloca isso como um elemento. Tipo, as frases prontas de efeito não estão lá porque são legais, é uma característica, não. Estão lá como um elemento do filme. Tanto que a Lois zoa o Superman pela frase de efeito. Tem algum problema zoar? Não, porque é usado como elemento, é legal como elemento. Mas usar um elemento de quadrinho dentro de um filme não é o filme ser sobre quadrinho. É uma característica. Ou seja, não é algo viciante. O que o pessoal pode ter é só pegar. Ser quadrinho não é lutar de uma maneira um pouquinho mais diferente. Ser quadrinho tá na linguagem que você fala, que o mundo se porta, que você pode atuar, que você pode escrever, na quantidade de texto, na simbologia, nas autorreferências, nas lógicas e por aí vai. Esse filme, ele tem elementos, o que, sinceramente, quase todo filme da Marvel. Talvez o que esse filme tenha de diferente, que você achou que ele era mais quadrinho,
é que ele usa melhor. Ele é um filme com elementos bons de quadrinho, enquanto ele ainda é um bom filme. Um filme mais, entre aspas, realista. Acho que o mais caricatural é os óculos hipnóticos. Os óculos hipnóticos. E é aquela lógica colocada como um temperozinho para quem não gosta tanto de loja de quadrinho ver uma lógica por trás. O que não é necessário. Dane-se. Eu aceito a única e exclusivamente a postura. Só porque o Clark se porta diferente é o que eu mais... Ah, Lê, mas não faz sentido. Eu quero que o sentido vá pra casa do... Você me entendeu. A poesia, a lírica é muito maior do que a lógica. O sentimento é maior do que a lógica porque você não é um robô. Entendeu qual pontinho? Entendeu qual pontinho? Então não. Então não é... Ai, meu Deus, quadrinhos. Então não vá esperando isso. Ele é mais lúdico e as lutas do filme são realmente divertidas. Aí não tem como falar, não. As lutas são divertidas, a forma que o Superman luta. O problema é que ele apanha muito. Né? Ele apanha muito, então você vê ele mais apanhando do que batendo. Quando ele bate um pouquinho para depois voltar a apanhar. O que não é 5% um problema. Só que essa pegada de games. Aí, vamos lá. Lembrei. Esse filme ele é mais videogame do que quadrinhos. Acho que se você assistiu, você sabe exatamente do que eu tô falando. Nesse pontinho, tá bom? E o Superman ele apanha muito. Isso é um problema? Não. É uma característica? É. Só que mesmo que seja uma característica, eu gostaria, já que ele vai apanhar, que a trama da necessidade dele apanhar seria um pouquinho melhor. Por quê? O James Gunn, ele colocou um power scaling, uma lógica de power scaling que eu não gostei, tá? Eu não gosto de sentir que o Superman tem um limite, mesmo que isso facilite a lógica do filme. Não gosto. Por quê? O robozinho falando lá, você está a 85%, a 77%. Isso que eu não gostei. Me deixe sentir menos ou mais medo. Isso eu acho que é o James Gunn direcionando demais. Olha, ele tá lutando. Olha, eu não gosto disso, tá? Porque isso não é comum. Isso não é tão comum. Nem nas histórias do Superman, porque você não quer dar um limite. Vou ser sincero, a desculpa de que o Superman não estava lutando sério, ou de que o Superman não estava no seu 100% por trás da história, é uma ferramenta lúdica e narrativa muito melhor do que a porcentagem. Porque você coloca a hierarquia e a suspensão de o que vai acontecer com essa luta pra casa do caralho. Porque eu já sei que vai perder. Tipo, se ele tava perdendo com 100%, agora que ele tá com 87%, ele vai continuar perdendo. O que me mata a esperança, sabe? Porque ele... Mas, por quê? Porque... E agora? O que o Superman vai fazer? Eu não tô reclamando do que é feito lá no final do filme, que ó, aquilo ali eu achei do caralho. Mas a construção para aquilo que aconteceu, para quando o Superman rir, eu falei... acho que eu sei o que vai acontecer. Claro que é, porque a construção final é de que, basicamente, o Superman, ele veio para ajudar, não governar. E você não ajuda fazendo tudo, você ajuda inspirando. A maior força é a inspiração. E a inspiração foi o que? Ele mudou o status quo do mundo para ajudar e ir naquele que é o certo, porque além dele ser o forte, ele é uma inspiração, ok? Então esse é o ponto do filme, tá bom? Então, acho que eu já dei aqui o suficientemente sem spoilers. Agora eu vou para uma camadazinha que eu não gosto, porque eu não sou o cara do filme. Mas eu senti exatamente isso nesse filme. O que é meio bizarro, tá? Existe uma coisinha chamada de lógica entre quadros. Ou simplesmente o fluxo do filme. Se você já percebeu que o filme, ele tem um filme que ele tá tipo num ritmo, e pum, do nada, o ritmo que o filme estava, ele quebra para depois ele voltar pro ritmo que ele estava antes. Isso tem vários motivos. O motivo mais comum é simplesmente para você fazer o reset de percepção, para a pessoa não se cansar daquele sentimento. Então, é aquele silêncio que vem para o susto, sabe? Ou simplesmente você quebrar a monotonia do filme, que mesmo que o filme parece que está subindo infinito, se ele estiver subindo infinito, você para de sentir que ele está subindo infinitamente. Então, basicamente parar de deixar o filme previsível, sabe? É você aquela calmaria antes da tempestade. E esse filme não tem isso. O filme, ele é muito formulaico. E isso me incomodou. Me incomodou um pouquinho no filme. Na primeira vez, eu não vou mentir não, que não me incomodou tanto não. Não me incomodou tanto não, por quê? Porque isso pode não incomodar tantas pessoas. Porque o filme tem muito elemento. O filme, ele tem muito
muito personagem, muito elemento, muita trama se autoconectando, que essa forma formulaica que o filme vai de, ó, problema A, depois agora pro problema C, depois agora pro problema B, não, problema A, problema B, problema C, problema D, nessa sequência, não incomoda tanto assim, mas pode acabar incomodando. O que normalmente as coisas acontecem é fazer de tramas paralelas, é você brincar com o fluxo temporal, sabe? Pra não parecer que tá tudo acontecendo. Vamos dar um exemplozinho aqui, mas o mais caricatural possível, que foi o que eu mais senti. A função narrativa do novo pai e do velho pai, ou do pai falso e da mãe falsa. É muito, 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 muito pouco. Literal, você só tem a ligação do pai, lá no começo do filme, para justificar o link do pai do segundo filme. Lá no finalzinho, para aquela conversa. Que tira o peso, sabe? Porque quando a cena, uma das cenas mais importantes da simbologia do filme, só tem uma preparação. Então, é literal. Preparação, cena, transformação final daquela cena que é super bonitinha no final. É a cena bonitinha do final, da família de verdade. Do pai de verdade. Só que é literal. Antecipação, preparação, cena. Literal, é literal manual de roteiro. É literal manual de roteiro. Ó, eu vou ser um pouquinho arrogante, por quê? Porque o filme tem muito elemento, é um filme longo. Então, e o James Gunn, ele não é o maior diretor de todos os tempos, mas é que tem diretores que nesse período de 2 horas conseguiria fazer um filme melhor, só que é meio sacanagem ficar comparando diretor. Não vou fazer isso, até porque eu não tenho nem essa qualidade. Mas no filme faltou 20 minutos. O filme faltou 40 minutos. O filme faltou ele quebrar esse tom exatamente como foi a cena da conversa. Mas aquela cena da conversa ficou dissonante porque é a única vez no filme, ativamente, que o tom é quebrado para aquele tom melancólico. É muito auge, queda, 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 auge. Quebra muito o tom. Por exemplo, uma cena bobinha que poderia ter é uma cena do Clark, que poderia se linkar com a cena do quarto da Lois, a cena do quarto do Clark, na infância dele. Para desenvolver mais essa falta de que eles não são meu pai, minha família de verdade, além do link direto de propósito. Entendeu qual é o ponto? Então, faltou eu sentir mais esse tema principal, porque o filme ele tem vários temas, mas o tema principal, que é o Superman, pai, mãe, não é o tema que rege. Você tem várias linhas do filme indo juntas, mas eu preferiria verdadeiramente que uma dessas linhas, que é a linha principal, que é a linha mais humana e empática, se sobressaísse. Não fosse apenas mais uma linha, sabe? E é isso que me deixou com um gostinho meio amargo do filme, mesmo eu tendo gostado de quase tudo. Porque eu gostei. Só que eu penso, poderia ser melhor. Um pouquinho mais de tempo, um pouquinho mais de conexão, um pouquinho mais de calmaria. Posso ser sincero? Esse filme tem cara de filme 2. Esse filme tem cara de filme 3. Esse filme tem cara da duologia do Christopher Reeves, do segundo filme. É como se esse filme fosse o filme 2 do Christopher Reeves, o que é meio irônico, porque o filme 2 do Christopher Reeves é melhor do que esse filme, mas ele isoladamente tem um. Mas é como se fosse aquele filme sem o primeiro. É isso que falta. Isso que falta. E, ao meu ver, pra mim, o James Gunn, ele fez isso de propósito como estratégia. E o filme tinha que ter ficado melhor. Toda regra narrativa não é mais uma regra quando o mestre sabe usar ela. Então toda a regra do porquê pode ser subvertida do para quê se o mestre estiver com ela. Então você aprende a regra para você se tornar o mestre e poder quebrar essa regra. E o James Gunn não é esse tipo de diretor. Ele não fez um filme bom o suficiente para certas regrinhas serem desperdiçadas. Porque as consequências dele acelerar, rushar o desenvolvimento e a apresentação desse Superman não são tão bem empáticos. Esse Superman e essa Lois Lane, esse casal, tem boas cenas, mas não tem uma boa escrita. Na verdade, esse filme dá para ser sintetizado em um filme simples que se conectam com boas cenas. Basicamente isso daí. Ao ponto que, por exemplo, tudo aquilo que é realidade é nota 8. Tudo aquilo que é extrapolativo é nota 9, é nota 10. Os portais, os trajes, as lutas, as lógicas internas. O Lex Luthor ser aquele louco possessivo, mas que no final ainda é
um bom chefe pra justificar a semi-admiração que ele tem, mas mesmo ele sendo um bom chefe, ele ainda é um chefe tirano. Tipo, saia daí, não compensa, é perigoso pra você. Ele quebra, que é uma faceta dele, não é o que ele é. Ele vai lá e quebra a canequinha e pega, aí todo mundo acaba. Isso é muito bom. E adivinhe, com pouquíssimas cenas, o Luthor desse filme é o que todos os personagens precisariam ser. Pouca cena, pouco tempo, grande entrega. O que não é todo personagem assim. Seja porque não são atores tão bons. Eu senti. E aquilo que o pessoal falou que a dublagem mesmo dá uma pegadinha, eu senti um pouquinho na minha segunda assistida. Não muito, até porque eu sou meio sensível com dublagem. Mas eu senti isso. Olha que loucura. Ou seja, a excelência que é o Guy Gardner. O Senhor Incrível. São personagens que ele tem cenas pensadas. A Gavião lá tá tadinha dela. Ela faltou alguma coisinha. Ela é muito rebeldezinha. E quando faz o link com a Supergirl que aparece no final, ainda se ferra um pouquinho mais. James Gunn, se não fosse a Lois Lane, você tava ferrado, tá, meu filho? Pegar a peste do Nolan, do Nolan em você tava ferrado, cara. Ainda bem que tem a Gamora, ainda bem que tem a Nebula no seu currículo, tá? Porque senão, você tava ferrado. Piadinhas à parte. Então falta exatamente essa excentricidade, essa quantidade. É só você pegar o quanto o Lex Luthor foi desenvolvido em subtexto e no não dito. Não que isso seja o bom, mas sabe por que não estão falando o desenvolvimento do Lex? Para economizar o tempo, para economizar nos diálogos e as cenas terem mais multicamadas, para otimizar o tempo que o filme. Isso a gente não tem tanto. Agora vamos falar sobre a simbologia da luz nesse filme. Eu gostei. Ai, que merda. E aí, que merda. Lê por quê? Eu vi o pessoal reclamando. Eu gostei. Ai, droga. O filho da mãe tornou a luz um personagem simbólico. Vai se ferrar. Eu gostei, pô. Por quê? Incomoda. Pô, eu sou um cara do... A sensação que muitas pessoas podem ter é tipo, você tá com o seu celular e sem querer você liga o modo branco. Liga o modo branco do Twitter, liga o modo branco do seu computador e fica tudo branco. Você fica, meus olhos. E de vez em quando isso acontece no filme, né? Principalmente só que mesmo assim, mesmo do nada, vem aquela luz branca enquanto o Superman tá falando naquele monólogo final dele, que cobre ele pra simbolizar a esperança, a luz, a humanidade, que tem lá no filme, e isso acontece em várias formas, que é um personagem escondido, que é a luz, que é usado no Superman. Eu gostei, e eu tô ferrado, por quê? Porque eu falei com os meus amigos cinéfilos, e nenhum deles gostou. Merda! Eu não vou mentir, tá? Eu fui com preconceito, não vou mentir, eu fui com preconceito porque eu conversei com meus amigos sobre o filme antes de eu ter assistido. E eles, em respeito, eles não deram coisa, mas eles deixaram escapar que a luz é irritante, que a luz é ruim, que a luz é um elemento blá 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 blá, que e até mesmo os monólogos. O pessoal falando, o filme é muito monólogo, ficar falando a lição de moral dele, que na liçãozinha de moral, tá toda hora falando a lição de moral, é muito expositivo. E eu gostei! Droga, eu gostei. Ai, droga. Eu gostei dos monólogos. Todo monólogo. A sensação que eu acho que muitas pessoas tiveram, e eu confirmei agora com um amigo meu, eu trocaria cada um dos monólogos por quês contemplativos e desenvolvimento interno e externo dos personagens. É isso que eles... ou seja, menos fala, mais ação. Porque é uma das coisas que faltou nesse filme. Já eu digo o contrário. Eu não troco os monólogos. Os monólogos são importantes. É uma das características das HQs. É uma das características desse punk rock. É uma das características. É importante. Eu quero ouvir ele falar. Não quero apenas sentir. Eu quero ouvir. Eu quero sentir e ouvir. Eu não troco. Eu adicionaria. Dane-se. O filme poderia ter 3 horas. Eu aceito. Eu aceitaria. Mas eu sei que muita gente não vai gostar. Então esse é o ponto. E a questão da luz, mesmo quando ela me incomodou, porque você tava na sala de cinema, escura, pum, luz na sua cara, queime a sua retina. Eu entendi. Que merda, que merda. Porque eu gostei. Porque quando eu não conseguia olhar pro Superman, quando eu dava aquela fechadinha de olho, era quando o Superman tava falando algo literal, quase inalcançável. Então quando eu não olhava pra tela, eu ouvia a mensagem e eu sentia. Eu achei isso bonitinho, eu achei fofinho, pô. Não sei se for proposital, não vou mentir, né? Que, pô, se o James Gunn fosse um diretor mais autoral, mais entre aspas artístico, eu colocaria até como um inconforto conveniente, ou inconforto conceitual. Mas eu acabei sentindo, pô. E
não foi só uma vez, não foi só na batalha final quando ele tá falando, e ele sai, o Superman na batalha final ele tá falando, aí ele sai da tela, aí vem a luz, enquanto ele tá falando, que bate no Lex Luthor. Não, era quase toda hora. Quase toda a luz que me cegava era num momento que, sei lá, mano, não sei, eu não consigo... Me falta palavras pra descrever, né? Nessa parte simbólica. Aí eu não sei se é eu interpretando o filme, pode acabar sendo, ou simplesmente é porque o filme tem tão pouca simbologia que essa simbologia acabou sendo mais super efetiva em mim, nesse sentido, tá? Agora vamos lá de novo falar sobre... esqueci. Sobre o filme como história. Do que eu achei da história do filme. Eficiente, nem fede nem cheira. Legal, bonita, conectiva. Sobre os personagens, é aquilo, é muito personagem. É um grupo muito grande. E dado a dificuldade de fazer um filme com tanto personagem excêntrico, por que fazer... Eu já vi muitos filmes com o dobro de personagens, com um terço do tempo, com 1h30, e os personagens são muito mais bem desenvolvidos. Mas como é um filme com tanta multicamada, é uma coisa quando você faz um filme com 10 personagens, 7 personagens, e o foco do filme é todos esses personagens. Mas é um filme do Superman com vários coadjuvantes. Então pra mim é mais um demérito do Superman, não ser um mega ator, não ser aquilo que brilha no filme, o que é meio irônico, eu não vou mentir, e os outros personagens roubarem as cenas. Então eu adorei o Guy Gardner, adorei o Senhor Incrível, as cenas dele, e o que eu mais gostei do Senhor Incrível, pelo menos, é essa dualidade daquele ser apático quando ele se eleva. Eu gostei, não conheci o personagem, até mesmo o Senhor Elemento, mesmo que ele seja aquele personagem mais, entre aspas, apelativo, o pai e o filho, que é meio sacanagem, eu não vou mentir não, mas dado a temática do filme, faz sentido, mas dado que o filme falhou nas suas conexões temáticas, que falta conexão temática nesse filme, vamos dar um exemplozinho, algo bobo, uma frase que o Superman poderia ter dito. Uma das frases que o Superman poderia ter falado para convencer o Kabbalah, que criou, esqueci o nome, o Solzinho, poderia ser uma frase que o pai dele falou para ele, não uma frase que ele fala do pai para conectar a temática parental do filme inteiro. Eu preferiria muito mais, porque essa conexão falta no filme, tá bom? Tá. E agora vamos falar sobre a trama política. Posso ser sincero? Nem fede nem cheira pra mim. Eu entrei muito como um ponto neutro. É colocar o Superman em uma trama mais realística, global, que encarando o Superman tanto como uma arma, quanto com a simbologia americana, e quebrar isso, e não só quebrar isso, mas reafirmar essa interpretação com aqueles de terceiros. Basicamente, o que isso é muito diferente do que o Nolan fez, colocando o Batman como um filme de gangster? O que isso é muito diferente do que a messianização que o Nolan fez com o Superman? Não é muito diferente, então eu não consigo ver isso com, oh meu Deus, incrível. É a estrutura de link entre a realidade, entre o ficcional e o lúdico, que boa parte dos filmes de heróis fazem. É o famoso se fosse real. Só que ao invés de fazer um fosse real todas as camadas do filme, ele pegou um Superman quadrinhos, entre aspas, e colocou no mundo real. Basicamente, o que é esse Superman, basicamente, né? Ele é alguém de quadrinhos, ele é alguém de moral irredutível, ele é alguém, entre aspas, infantil no mundo real. Só que o que o filme faz ele não está errado. Errado é o mundo real. O que eu gostei. Porque no final, mesmo a Lois Lane falando, ele confia em todo mundo, olha você, essa confiança, esse amor, isso que ele mudou, não pela força, mas pela influência e esperança que ele gera, foi o que fez todos se moverem. Não a força dele, que é a contraparte que o próprio Lex faz, que é a contraparte do que o Lex é. Ele influencia a equipe pela ação de líder que ele tem, quem acaba influenciando, que é algo que o Lex tem, que é o traço da humanidade do Lex, que é o traço que o Lex não permite, o Lex não percebe, que é o traço que muda o mundo do Superman. Então essa é a dualidade, entre aspas, entre o Lex Luthor e o Superman, basicamente, tá? Então, funciona. É um filme funcional, que não tem nada muito excêntrico. Ele é um filme que ele começa meio morno, não gosto muito do começo, só que ele vai melhorando. O que é o contrário de outro filme que eu não vou falar e você sabe. Eu tô esperando ele, vocês sabem, né? Tô esperando ele pra falar sobre ele. Melhor, tá bom? E vamos agora só pensar, porque eu acho que o resgate do símbolo do Superman, que acho que é o que 90% das pessoas vão falar, eu não quis falar sobre isso, porque
específico, esse Superman como resgate do símbolo é um bom Superman. É um bom Superman, pô. Tipo, tá, tem um futuro. Talvez não tão brilhante quanto poderia ser, mas tem um futuro. É um bom resgate do símbolo. Só que, sabe, ele pegou esse resgate do símbolo e maquiou ele para que as pessoas engulam. Ele não pegou esse símbolo e tornou esse símbolo tão brilhante que todos seriam obrigados a ver. Sabe qual é esse ponto? Qual é esse ponto? É uma tradução com rima, basicamente. Eu preferi uma tradução literal, sabe? Tá, é aquilo, né? Infelizmente, nesse ponto aqui. Ailey, o que você queria? Primeiramente, não é o meu papel. Mas o que eu queria... Posso ser sincero? E eu vou ser caricatural e os fãs de Superman de verdade vão querer me matar, porque esse filme ele não é unânime. É o Superman contra a Elite. É a série do Superman. É a série do Superman. Como eu não conheço as HQs, infelizmente eu vou dar aquilo que é mais de caricatural do que eu mais gosto do próprio personagem. Os arcos individuais que o Superman tinha na Liga da Justiça, mesmo o Superman da Liga da Justiça sendo muito fraquinho no sentido de escrita, né? Era isso. Faltou isso nesse ponto. Pô, nos filmes do Batman, muitas vezes o Superman ele tinha um desenvolvimento dessa mítica, dessa confiança muito melhor, tá? Então é um bom filme do Superman, mas falta um The Batman, sabe? Eu queria um The Batman pro Superman, pô. Queria um The Batman pro Superman. Um Superman do Tim Burton, sabe? O James Gunn, ele não foi... Ele foi pra uma sopa de letrinhas, que no final... Ele só pegou a sopa de letrinhas e a gente que tente, sabe, formar palavras, porque ele abraçou o lúdico em uns pontos, só que um lúdico traduzido com viés de videogame, e eu acho que pela forma de... acho que você vai, se você for assistir o filme com esse viés, você vai entender a forma que ele voa, a forma que ele bate, a forma que ele luta, a forma de controle, a forma de power scale até mesmo, da estrutura de poder, da lógica das lutas, é muito mais game do que quadrinhos, tá? E tá aí, nesse ponto aqui, e eu não sinto falta especificamente disso, sabe? Porque eu penso em Superman, eu penso no Superman ou das animações, que são uma boa tradução das HQs, ou das HQs, que eu não tenho um grande aparato, mas eu conheço HQs no geral pra saber como é mais ou menos a linguagem média. Entendeu qual pontinho? E se você é um puta fã do Superman, se você é aquele cara que leu tudo, zerei todos, li todos, a diferença de um fã do fanboy, compartilha a sua ideia, a sua interpretação, porque aqui é a visão um pouquinho mais nichada de alguém que mais respeita e gosta do que ama o Superman, tá bom? E a comparação com o The Batman é na estrutura do filme, na estrutura, na lógica, na filmografia e na temática única e central, tá? Por exemplo, esse filme. Quer melhorar esse filme? Uma das características desse filme aqui, até mesmo quesito lógica e quadrinhos, podia ser o primeiro ano do Superman. Tipo um Superman Lois, por exemplo. Não um Superman que tá há anos. Um Superman que começou a sua carreira há pouco tempo. Entendeu qual pontinho? E como que o Lex... Aí coloca que o Lex tá prevendo o Superman não pelas 1000 batalhas, mas porque o Lex percebe, ele não luta tão bem, e eu, como sou um gênio, tô prevendo o que ele tá falando. O que ele fez, um algoritmo, ou, por exemplo, você linka o meio do plano com o começo do plano, sabe? Tá? Mas é porque eu tô querendo consertar algo que eu realmente não gosto de cair nesse universo do nada, né? E eu valorizo muito mais em obras que você cai no meio desse universo, eu gosto da exploração, do que contemplativo. Eu não tenho problema de eu cair no mundo e tô perdido nesse mundo. Mas eu tô perdido, me deixa me achar. Aí o filme não deixa eu me achar, porque ele, na verdade, usa isso mais como pra ficar jogando, olha isso aqui, porque eu não tô perdido nesse filme, nesse mundo, quer dizer, tá? Nesse sentido básico aqui. Rapaz, o vídeo ficou enorme, eu não queria ficar desse jeito, mas disse tudo na minha crítica. Se você quiser uma crítica mais simbólica, eu tenho certeza que vai ter um monte de outras simbologias nesse filme que eu percebi, mas que você pode pegar em outros canais, o que esse filme ele representa para a indústria, o que esse filme representa para a própria percepção de quadrinhos, o debate eterno entre o real e o lúdico, o debate eterno do que o Nolan fez nos filmes de herói, nesse que mais quadradão. Tudo bem, eu não acho nem que é o filme mais lúdico do James Gunn, mas dado a tudo que ao tudo que vai, ao tudo que vem, é um filme legalzinho, filme legal, gostei do filme, sem dúvida, o melhor filme de Superman dos últimos 25 anos, mas eu sinceramente, eu sinto
tanta falta, eu queria tanto do Superman, o Superman do Reeves. Como eu gostaria do Superman do Reeves. Como eu gostaria do Superman do Reeves. E se você assistiu o 1 e o 2 do Superman do Christopher Reeves, o que faltou nesse Superman está naqueles dois filmes. O quê? De tudo que eu tô reclamando está naqueles dois filmes. E não é a questão de, eu quero que seja o Superman do Christopher Reeves. Não, é uma análise um pouquinho mais seca da estrutura e da construção temática dos personagens. De que a empatia não nasce apenas da ousadia. Tá bom? Muito obrigado e até o próximo vídeo.